Gente, o fígado produz hormônio, né? Ele produz um hormônio angiotensinogênio, funcionando como um órgão aí do sistema endócrino. Esse angiotensinogênio vai atuar lá no sistema urinário. Ele produz a bile, importante para a emulsificação de gorduras, mas ele atua também em diversos outros processos metabólicos de grande relevância para o funcionamento do nosso corpo. Já falei que ele degrada hemácias envelhecidas, ok? Hemácias estão em constante renovação aí no nosso organismo, elas envelhecem, elas morrem, elas são recompostas. Quem degrada? O fígado. Degrada, tem aí a produção de uma substância aí que precisa ser eliminada, que é a bilirrubina, que faz parte aí da secreção, faz parte da bile, que vai ser eliminada juntamente com as fezes. O fígado também faz a detoxificação do corpo. Ele degrada substâncias tóxicas, álcool, medicamentos, demais drogas, tá bom? Ele atua também na síntese e armazenamento de glicogênio, que nós acabamos de comentar, tá? Quando níveis de glicose no sangue são muito elevados, ocorre a formação de glicogênio e esse glicogênio fica armazenado até o momento em que seja necessário degradá-lo. E, gente, por fim, o fígado, ele atua, então, na síntese da ureia, tá? Fazendo, então, o que nós chamamos de ciclo da ureia. Por que é importante a síntese da ureia? Então, vamos lá. A ureia, gente, ela é sintetizada a partir de um composto altamente tóxico, que é a amônia. Tanto a amônia quanto a ureia são compostos nitrogenados, ou seja, apresentam nitrogênio em sua composição. São resíduos do metabolismo de proteínas. Proteínas têm nitrogênio, não tem? Tem, claro que tem. Tem aminoácidos, né? Então, a digestão aí de proteínas, a degradação de proteínas, resulta em amônia. E a amônia é um composto altamente nitrogenado e altamente tóxico que precisa ser rapidamente eliminado do corpo. Só que, gente, isso até pode acontecer na forma de própria amônia, como, por exemplo, pelo suor. No nosso suor existe uma quantidade aí de amônia. Só que se a gente contasse somente com isso, o nosso corpo ficaria doente, porque tem muita amônia sendo produzida e ela é muito tóxica. Então, essa amônia ela precisa ser transformada em um composto nitrogenado com uma toxicidade menor. E no caso de nós seres humanos e nos demais mamíferos também, esse composto é a ureia. A ureia que tem uma toxicidade aí menor do que a amônia, mas que tem uma toxicidade também um pouquinho maior do que uma outra excreta nitrogenada, que é o ácido úrico. Mas o nosso corpo até que tem uma grande quantidade de água, né? Então, a ureia, ela pode ser produzida para que ela seja eliminada juntamente com uma quantidade de água do nosso corpo para que ela não cause danos a ele. Então, vamos lá. A ureia, então, ela é sintetizada a partir da amônia e é um resíduo do metabolismo de proteínas. É uma excreta nitrogenada, portanto. Essas excretas nitrogenadas, gente, precisam ser, deixa eu pegar aqui a caneta para grifar, elas precisam ser eliminadas do nosso corpo. A ureia, ela é principalmente eliminada através da urina, essa urina que é produzida através do nosso trato urinário, que falaremos posteriormente, tá? Como é que essa ureia, ela é então produzida? Ela é produzida a partir de amônia e gás carbônico, tá? Existem 5 reações químicas consecutivas que permitem a produção de ureia. Ureia é essa, que então é produzida no fígado principalmente e é transportada até os rins, que farão a sua eliminação através da urina, e esse transporte até os rins acontece via circulação sanguínea. Tudo bem? Ai, prof, eu preciso conhecer essa sequência de reações? Não, acho isso muito específico, mas é importante que vocês saibam que a partir da amônia e do gás carbônico,
é produzida então a ureia. E essa produção de ureia acontece nas células pancreáticas, não, hepáticas, ou seja, nas células do fígado. Essas reações são 5, como eu falei, 2 delas acontecem nas mitocôndrias e as outras 3 acontecem no citosol das células hepáticas. Aqui tem para vocês um esquema, tá? Tem aqui um esquema até a formação, então, da ureia a partir de amônia e gás carbônico. Então, existe uma enzima, que é a carbamoil fosfato sintetase, que vai produzir, no primeiro momento, carbamoil fosfato. Esse carbamoil fosfato se une à ornitina, né, produzindo citrulina. Essas reações acontecem na mitocôndria. A citrulina sai da mitocôndria em direção ao citosol, e aí nós temos as reações que acontecem no citoplasma da célula hepática. Depois, essa citrulina é então unida ao aspartato, formando arginino-succinato. Arginino-succinato é degradado, liberando fumarato e produzindo arginina. E essa arginina, juntamente com a água, é que produz a ureia que cai na corrente sanguínea, é enviada aos rins e vai ser eliminada do corpo através da formação da urina. Como eu disse para vocês, essas reações, gente, são muito específicas, mas vocês precisam ter uma noção de como esse processo, como é que esse ciclo da ureia, ele acontece, ok? Gente, para finalizar, demais aspectos metabólicos que acontecem no fígado, então, esses termos aqui são importantes que vocês conheçam. O que significa glicogênese? Glicogênese que significa síntese de glicogênio. Como é que acontece a síntese de glicogênio? A partir da união de muitas moléculas de glicose, e isso é estimulado pelo hormônio insulina quando os níveis de glicose no sangue estão elevados. A glicogenólise é a degradação do glicogênio, tá? Quem promove a degradação do glicogênio? O glucagon, hormônio que vai fazer então aumentar os níveis de glicose no sangue quando esses estão baixos. Mas a gente tem um outro processo que também ocorre no fígado, gente, que é a gliconeogênese. A gliconeogênese refere-se à síntese de glicose a partir de compostos não glicídicos, ou seja, síntese de glicose a partir de outros compostos que não o glicogênio, como por exemplo, piruvato, lactato, glicerol e aminoácidos. Isso ocorre, por exemplo, quando a pessoa se encontra em jejum prolongado. Essa pessoa, ela precisa de glicose. Ela precisa de glicose para o funcionamento do seu corpo. Só que ela não está se alimentando. Então, precisa vir de glicose a partir de outros precursores, tá? Quem faz isso? O fígado, e o processo é chamado de gliconeogênese.